Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E, como tenho falado aqui, a bênção de Deus depende de cada um de nós. Porque Deus prometeu. E o que Ele prometeu, Ele faz, Ele fará dentro da sua vontade. Mas, para que possamos tomar posse daquilo que Ele prometeu, então Ele exige de nós, Ele cobra de cada um de nós a crença, a fé, o crer nas suas palavras. Mas aí a pessoa pergunta, mas eu tenho crido em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus existe, eu creio. Mas o crer que Deus cobra de nós, a crença que Deus cobra de cada um de nós, é uma crença assumida. É como o casamento, que é uma aliança. Quando você casa com Deus, quando você se alia com Ele, então você se torna um com Ele. Então as suas promessas se materializam em nossas vidas. Então é importante que você, minha amiga e meu caro amigo, entenda que o que nós necessitamos, o que nós precisamos de Deus, obviamente depende de cada um de nós. Depende das nossas atitudes em relação a Ele. Às vezes, a pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa de fé, mas ela não atende aos princípios da fé. Você me dá licença um instantinho, que alguém está me incomodando aqui com a conversa. Por favor, dá licença. Eu estou gravando, minha filha. Por favor, fala mais baixo aí. Eu estou sabendo. Obrigado. Pois é, então, Deus promete. De um lado, Deus faz a sua promessa. Do outro lado, tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem são aqueles que se lançam, mergulham suas vidas, entregam suas vidas, seu espírito, sua alma, seu corpo, 100% àquilo que Deus tem prometido. Então, veja, por exemplo, o que Jesus fala. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tanto os escribas quanto os fariseus, naquela altura, quando Jesus falou, eram religiosos. Provavelmente, eles procuravam realizar aquilo que eles aprenderam desde criança. Mas havia hipocrisia, porque eles pensavam assim, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ou, enfim, eles davam os dízimos, eles devolviam os dízimos, e isso é uma coisa que o judeu aprende desde criancinha, devolver o dízimo, a primeira parte é de Deus. Eles faziam isso com naturalidade. Porém, eles ignoravam os preceitos, as obrigações do cumprimento da palavra de Deus, não no sentido de praticar algumas coisas, mas praticar o que era mais importante, que era a parte moral. Porque ele diz assim, vocês dão os dízimos da hortelã, do endro e do cominho,
mas desprezam o mais importante da lei. A lei fala nos dízimos, nas ofertas, mas a lei fala do mais importante, que são a lei que representa Deus Pai, ou melhor, desculpa, desprezar o mais importante da lei, o juízo. São três coisas da lei: juízo, que representa o Pai, a misericórdia, que representa o Filho que morreu na cruz, e a fé, a crença, a fé, mas a fé viva, a fé atuante, a fé assumida, a fé casamento, a fé que envolve a pessoa com a outra pessoa que crê por toda a eternidade, que não tem volta, não tem divórcio, não tem separação, não existe. Quando você crê em Deus, não há como você voltar atrás, porque você casa com Ele e Ele e você se tornam um, como diz o texto sagrado. Então, amiga e amigo, isso aqui é importante. Às vezes a pessoa é religiosa, ela é fiel nas doutrinas da sua igreja, denominação, porém, ela esquece o perdão. Ela não consegue perdoar, por exemplo. O que adianta você ser leal, fiel na devolução dos seus dízimos, das suas ofertas, fazer caridade, mas se você não perdoa? Então não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, nas doações, nas suas doações, na sua compaixão? Você é uma pessoa muito caridosa, bondosa, mas você guarda dentro de si um ressentimento do fulano, beltrano ou ciclano, você não perdoa. E você não, o que adianta? Por uma coisa faz certo, por um lado faz coisa certa, mas por outro faz coisa errada. Às vezes você diz para si mesmo: eu não perdoo aquela criatura, ela destruiu o meu casamento, eu tinha uma família maravilhosa, mas ela entrou na minha vida, na minha família, destruiu o meu casamento. Mas só que você está sendo até injusta, porque o seu marido é que saiu com ela, seu marido é que arranjou coisa com aquela mulher, ou vice-versa, ou a mulher arranjou coisa com o seu marido, com o seu marido. Então, o que acontece é que as pessoas procuram fazer o que é fácil, porque é fácil você devolver os dízimos, é fácil você dar as ofertas, é fácil você fazer caridade. O difícil é você perdoar, o difícil é você considerar outra pessoa, o difícil é você orar pelos seus inimigos, não é? Essa é a verdade. O que é fácil dentro da religiosidade, a pessoa faz, mas o que envolve sacrifício da alma, aí a coisa pega. E é isso que você tem que avaliar a sua própria vida, para que você não tenha uma fé, digamos, vulgar. O muçulmano tem fé, o católico tem fé, o espírita tem fé, o macumbeiro tem fé, o budista tem fé, todos os religiosos têm fé, mas nem todos são capazes de perdoar e até orar pelos que os têm perseguido. Não é verdade? Falaremos mais a respeito amanhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu queria dar um recadinho. Você que conhece uma pessoa perdida, desorientada, rejeitada, excluída da sociedade, você que conhece alguém que está sofrendo, traga neste domingo, porque esse domingo promete, porque em todas as igrejas universal do Reino de Deus nós teremos um grande desafio de mudança de vida daqueles que estão sendo rejeitados. Deus é tão misericordioso, tão grandioso, tão glorioso, que vendo que Lia, mulher de Jacó, era desprezada, ele abriu-lhe a madre e ela deu vários filhos para ele. Que
Quer dizer, Deus honrou a Lia. Quer dizer, Deus honra os desprezados. Domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.